Opa, tudo bem? Como é que você tá? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho de uma das coisas que às vezes são dolorosas, né, difíceis de lidar, que é sobre o fim de algumas amizades. E a gente precisa aprender a respeitar alguns distanciamentos que acontecem naturalmente na nossa vida. Quando você é criança, você tem os seus amiguinhos ali da primeira infância, depois da adolescência. Muitas pessoas a gente acaba levando por grande parte da nossa vida, mas existem outras pessoas que a gente vai mudando de pensamentos, de prioridades e até mesmo o ciclo da vida, né, a rotina, ela muda, então tem pessoas que se casam, outras que têm filhos, e as coisas vão se adaptando ali, outras começam a namorar também, e aí esse distanciamento vai acontecendo, mas não quer dizer que em algum momento aquilo que vocês viveram ali não foi algo verdadeiro, não foi algo genuíno. Mas existe uma coisa importante que nós precisamos entender, é que algumas amizades às vezes se tornam incompatíveis, principalmente pela questão da fé. É muito fácil quando você é ali um adolescente, não liga muito pra vida, quando você não leva as coisas muito a sério, você acaba tendo pessoas ali no seu ciclo social, mais pessoas, porque você até está inserido em situações onde você tem mais pessoas para conviver mesmo. Por exemplo, na escola, a gente tem ali uma sala com vários alunos e várias pessoas em nossa volta. Nem sempre todo mundo ali que tá ali são pessoas que a gente selecionou para conviver, mas a gente tem um convívio diário com essas pessoas por causa dessa situação. Às vezes no seu trabalho também tem uma equipe muito grande, mas os verdadeiros amigos mesmo são muito pouquinhos. Às vezes você conta em nenhuma mão ali, você conta ali uma ou duas pessoas que você confia, que são seus verdadeiros amigos. Em Provérbios, no capítulo 18, versículo 24, diz: alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. Encontrar um verdadeiro amigo é muito difícil. E existem alguns momentos que a gente até acredita, tem algumas pessoas ali que são nossos verdadeiros amigos, mas eles passam tempo e se revelam, às vezes, amigos em um determinado momento da sua vida e agora não mais. E é difícil lidar com isso, como eu disse, mas é preciso amadurecimento para entender que na vida existem fases e que a gente precisa respeitar essas fases, respeitar esses distanciamentos e esses limites para que você também não machuque o seu relacionamento com Deus. Isso é tão interessante porque nós somos seres completos. Quando a gente vai se relacionar com Deus, nós estamos oferecendo todo o nosso coração. Só que se existe uma partezinha de você que tá ali chateada, magoada e que você não mostra isso para Deus, que você não expõe isso pro Senhor, essa parte ali não é dele. E às vezes a gente precisa entender se tem alguém que a gente tá magoado, alguém que a gente tá chateado, alguém que tá se distanciando da gente, a gente não tá aceitando isso, não tá deixando ir. Será que essa carência, essa falta que você tá sentindo, será que Deus ele não pode preencher esse espaço neste momento? A gente precisa entender que Deus é um Deus completo também e Ele te quer por inteiro. Então se Ele está permitindo que alguém se afaste de você, se Ele está te mostrando que essa pessoa não faz mais sentido na sua vida, respeite esses distanciamentos, porque não tem aquela fase que a mãe fala pro filho ou pra filha: poxa, não se relacione com essa pessoa aí não, essa pessoa ele é meio estranha. A mãe e o pai, eles têm uma sabedoria maior, viveram situações diferentes e têm uma visão de mundo mais sábia. Ele sempre vai querer o melhor pra você. Assim é o Senhor também, quando Ele te mostra que alguma pessoa ali não é interessante mais que esteja na sua vida, que é natural que você se distancie dela e que isso tá acontecendo de forma natural, de forma leve, você tem que respeitar que isso aconteça. Não ficar se debatendo como uma criança ali, chorando, falando: ai Deus, eu não queria que as coisas fossem assim. Infelizmente, nem todas as coisas na nossa vida acontecem da forma como a gente queria, mas é importante que a gente seja sincero e honesto com o Senhor e respeite as decisões que Ele toma para cada um de nós. Vamos fazer oração para que isso fique um pouco mais claro no seu coração e para que você consiga estabelecer relacionamentos duradouros e que realmente vão te aproximar mais do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu gostaria de te agradecer hoje por esse ouvinte aqui. Eu gostaria de agradecer por todos esses relacionamentos que nós já tivemos, Pai. Os relacionamentos de coleguismo, de amizade, Pai, relacionamentos profissionais, amorosos. Todas essas pessoas foram importantes porque quando o Senhor constituiu a humanidade, você viu que era bom que tivéssemos comunhão uns com os outros, Pai. Nós precisamos um dos outros. Temos pessoas ali que trabalham na agricultura, pessoas que trabalham na tecnologia, nas áreas da medicina. Enfim, todas as áreas são muito importantes, não só para trabalho, mas para relacionamento também. Quantas vezes nós rimos uns com os outros, nos abraçamos, nos consolamos. É importante que a gente esteja em comunidade, Pai. O Senhor vê a humanidade, criou tantos seres tão diferentes porque o Senhor viu o potencial
nisso. O Senhor viu que isso era bom, que a humanidade não estivesse sozinho, só um ser humano ali, que a gente precisava de companhia, de pessoas ali para dividirmos a jornada. Mas, Pai, algumas vezes tem pessoas que passam na nossa vida por algum período e elas vão embora também, todas elas para deixar uma lição, Senhor, que nós possamos aprender e amadurecer, Senhor, com essas decisões do Senhor para nossa vida, que nós possamos colocar os nossos relacionamentos diante de Ti e permitir que o Senhor esteja colocando e tirando pessoas que não fazem mais sentido, porque o nosso principal objetivo aqui nessa terra é sim estabelecer conexões, é às vezes construir família. Pai, nós temos esses planos para as nossas vidas, mas o objetivo maior é nos relacionarmos com o Senhor. Nós fomos criados para estar mais perto de Ti. Se existe hoje na nossa vida, Pai, pessoas que estão nos afastando dos Teus caminhos, nos levando para má influências, Pai, para fazer coisas ruins, negativas, que vão nos afastar de Ti, esteja retirando essas pessoas das nossas vidas, Pai. Não de uma maneira abrupta, sabe, de violência, porque o Senhor não é um Deus de violência, o Senhor é um Deus de justiça, de paz, de honestidade, de bondade e principalmente de amor. Que o Senhor esteja nos guiando a um caminho de paz, para que naturalmente nós venhamos a distanciar dessas pessoas, Pai, que nos afastam de Ti, sem mágoa, sem ódio, sem brigas nem contendas, porque o Senhor não tolera contendas nem brigas. Pai, nós não precisamos discutir com as pessoas para colocar um ponto final. Às vezes somente o distanciamento, o silêncio, Pai, de forma natural já é o suficiente, Pai. Esteja afastando, Senhor Deus, pessoas tóxicas das nossas vidas, esteja afastando pessoas, Pai, que têm diversas crenças duvidosas, Pai, pessoas que querem e desejam o nosso mal, pessoas invejosas, Pai, os falsos amigos mesmo, esteja afastando essas pessoas e também esteja alcançando esses corações, Pai. Talvez, nesse momento que nós estamos juntos aqui, né, nesses relacionamentos, talvez nós temos um aprendizado aqui para ter e essa pessoa também tem um aprendizado ali para ter do lado dela. Talvez não seja da nossa boca que ela vai ouvir a palavra do Senhor, mas se for, Senhor, da Tua vontade, que nós falamos, Pai, sobre o Evangelho, não só com palavras, não só com o Jesus te ama, mas com o nosso testemunho, Deus. Nós precisamos manifestar a Tua palavra nas nossas atitudes e não só nas nossas palavras, Pai, mas nas nossas ações, com ações de perdão, com ações de paz, com ações de bondade, Senhor, porque os frutos do Espírito precisam se manifestar na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, nós não estamos aqui para performance, para parecer, mas para sermos verdadeiros cristãos. E a nossa prioridade, Pai, é Te buscar, não parecer Te buscar, não parecermos íntimos, mas sermos verdadeiramente íntimos do Senhor. Que o fruto do nosso secreto, Pai, das nossas orações, da nossa busca, do nosso louvor, possam ser revelados quando nós abrimos a nossa boca, Pai. Não permita, Senhor Deus, que amizades ruins continuem fazendo parte do nosso ciclo, indo à nossa casa, Senhor Deus. Em nome de Jesus, faça uma limpa, Pai. Verifique, Senhor, na nossa agenda de contatos, Pai, as pessoas que estão ali, mas estão sugando, Senhor Deus, tudo que nós temos de bom e levando tudo embora, Senhor Deus, e colocando um peso na nossa vida desnecessário. Tire essas pessoas, Pai. Mas também sonda o nosso coração. Se existe dentro de nós, Pai, uma mágoa, um sentimento ruim a respeito de outra pessoa, se nós não estamos sendo bons amigos, Senhor, revela para cada um de nós, porque muitas vezes o nosso coração só pensa naqueles que nos prejudicam, mas muitas vezes nós não pensamos em como nós podemos ter sido tóxicos para alguém, quando nós podemos ter colocado a nossa vontade acima da vontade do outro, quando a gente pode ter negligenciado a dor do outro, a gente não escutou o outro porque a gente queria falar acima dele, nós nos respeitamos o limite do outro, Pai. Revela para o nosso coração, Senhor Deus, aonde nós precisamos melhorar como filhos, Pai, aonde nós precisamos melhorar como namorados, namoradas, maridos, esposas, Pai, em nome de Jesus. Revela para cada um de nós, para que nós possamos nos tornar seres humanos melhores, Pai. Um cristão melhor não é aquele que se isola, Pai, que se sente o melhor de todos e que não precisa de se relacionar com ninguém. Um cristão verdadeiro é aquele que busca servir aos outros. Estamos aqui em serviço, assim como Cristo, Pai, caminhava com os discípulos sujos e pecadores, Pai, que andavam ali naquela terra durante todos os dias, Pai, e vinham pessoas ali doentes, pessoas, Pai, passando por diversas situações. Cristo estava ali como um homem, Senhor Deus, mas também era Deus e tocava, Pai, as pessoas, abraçava as pessoas, conversava com as pessoas, estava em serviço aqui nessa terra, Pai, que nós possamos aprender com o exemplo de Cristo a servirmos, Pai. Em nome de Jesus, coloca em nosso coração humildade, Pai, para que nós chegamos nos lugares, Pai, não pensando, Deus, revela aqui quem vai se relacionar comigo, como um jogo de interesse, Pai. Sabe, Deus, às vezes o Senhor coloca pessoas que são verdadeiros desafios para que nós possamos aprender. Às vezes o Senhor coloca pessoas que são um verdadeiro reflexo
de quem nós somos de verdade, para que nós possamos ver o quão desagradável às vezes nós somos, Pai. Que nós possamos ter o discernimento de sempre, ao olhar a Bíblia, consultar como um espelho, Pai. Enxergar as nossas dificuldades, Pai, as áreas em que nós precisamos de melhorar, Senhor Deus, aonde nós precisamos de melhorar. Será que precisamos ser mais ouvintes, Pai? Será que precisamos ser mais gratos? Pai, será que nós precisamos falar mais um pouco da Tua verdade? Ou às vezes até se calar um pouco mais para deixar que o outro fale, Senhor? Revele para cada um de nós, Pai. Tira de nós o egoísmo, Senhor, do nosso coração. Nós estamos vivendo uma nação muito egoísta, Pai. Uma geração muito egoísta que só pensa nos seus próprios problemas, que acha que os seus desafios são os maiores, que só nós temos traumas, que só nós temos problemas. Muito pelo contrário, o Senhor nos mostra que a cada um tem o seu fardo, cada um tem uma história, um testemunho, um desafio, e o Senhor olha para todos nós com misericórdia. Quem somos nós para julgarmos, Pai? Quem somos nós para odiarmos alguém, Pai? Tira do nosso coração, Senhor, todo o ódio, toda a raiva, toda a mágoa. Esses sentimentos não pertencem e não provêm do Senhor. Que nós possamos olhar em amor, Senhor, uns para os outros. Que nós possamos descansar na Tua mensagem, Senhor Deus, e relaxar, Senhor Deus, na plena convicção que aquilo que é enviado pelo Senhor é bom para cada um de nós, e aquilo que também sai da nossa vida é bom para cada um de nós. Que nós possamos aceitar as amizades que entram e as amizades que saem. Possamos ser gratos, Pai, por todas as pessoas que o Senhor já colocou na nossa vida, Pai, e todas as pessoas que o Senhor também tirou. Pelo aquele pastor que pregou pela primeira vez e nós fomos lá e aceitamos a Cristo, pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pelos ex-amigos, Pai, pelas pessoas que realmente nos ensinaram alguma lição, mesmo que de uma forma estranha, mesmo que não foi da melhor forma possível, mas que hoje nós crescemos a partir de um ensinamento, Senhor Deus, de outra pessoa. Que nós possamos valorizar essas relações, Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor possa nos ajudar a construir relações que nos fortalecem diante de Ti. Que nós possamos também sermos pessoas, Pai, que vão levar os outros para mais próximos de Ti. Não permita que a gente venha falar coisas que vão contra a Tua vontade. Não permita, Senhor Deus, que sejamos pedra de tropeço, Senhor. Muito pelo contrário, nos encha com o Espírito Santo para que nós possamos nos tornar verdadeiros amigos que levam aos outros a mais próximo de Ti, diante do trono do Senhor, para servirem em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Que seu dia seja incrível, assim como você é. Eu espero que você realmente possa descansar, às vezes, nessas pessoas que estão saindo da sua vida, que estão deixando aí e seguindo por outro caminho, e que você também possa se tornar um bom amigo. Que Deus te abençoe. Eu te espero amanhã.